Bom, tempos de Covid-19, né? Pessoal, e aí, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Espero que todo mundo esteja nas suas casas, na medida do possível, de acordo com o trabalho, da realidade e situação de cada um. É importante a gente obedecer às instruções que temos recebido do governo, dos ministérios, para que esse momento passe com mais facilidade, com menos situações agravantes. Bom, é muito importante que de domingo, hoje, até quarta-feira, nós tenhamos uma atenção especial com relação à quarentena. Alguns estudos apontam que do meio de abril será o pico da contaminação. Por isso, várias pessoas têm pedido para que a gente aumente os nossos cuidados com relação à isolação social, para que esse pico tenha um retrocesso no que eles têm esperado para o meio de abril, tá bom? E é bom dizer que amar o próximo é obedecer às leis, é obedecer às instruções. Isso vai possibilitar ou mitigar, minimizar as possibilidades do contágio do vírus. Bom, com esse vídeo eu tenho basicamente 3 objetivos e eu espero poder ajudá-los naquilo que tem surgido com algumas situações diante disso tudo que a gente tem vivido. Eu quero primeiro esclarecer algumas dúvidas e basicamente a dúvida é se estamos às portas do apocalipse. Meu segundo objetivo é tirar de você qualquer medo, qualquer receio diante desse momento que estamos vivendo. Tem sim os riscos, tem sim aquilo que nós precisamos ter de atenção, mas o medo fora do comum, ele não é aquilo que Deus planeja para esse momento. E por último, talvez certamente o mais importante, é encorajar você a ter as atitudes corretas diante daquilo que Deus espera de mim, de você e de qualquer pessoa diante de todas essas circunstâncias. Para começar, eu queria que você refletisse o seguinte: o que é que tem ocupado a sua mente em tempos de Covid-19? Diante desse caos que o mundo tem passado, o que é que está ocupando a sua mente? O que é que tem tomado o seu tempo? E diante dessa reflexão, eu quero dizer que algumas manifestações, que algumas situações têm me chamado muita atenção e algumas têm sido até um certo ponto de preocupação. Outras me fazem pensar se estamos agindo certo, se as nossas posturas, se o nosso comportamento tem sido correto. E como meu objetivo não é falar de tudo que está acontecendo, não sou especialista e nem tenho conhecimento para isso, e inclusive é até bom dizer para que aquele que não tem conhecimento nessa área não dá palpite, né? Muito ajuda quem não atrapalha. E além das fake news, além de disseminarmos informações erradas, falar sobre aquilo que a gente não conhece não ajuda. Então é bom a gente nos resguardar na nossa humildade, na nossa área de conhecimento e deixar, quem sabe, dar as instruções corretas. Na internet tem circulado algumas coisas, alguns vídeos, e o meu objetivo com esse vídeo é trazer uma instrução sobre algumas coisas que têm sido veiculadas, tá? Eu queria primeiro falar sobre o texto de Lucas 21:11, que diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Esse é um texto dito por Jesus Cristo enquanto esteve na terra, e esse texto diz sim sobre o final dos tempos. Mas esse final dos tempos é agora? Não dá para saber. Se nós estudarmos a história, nós vamos ver que existiram diversos problemas similares ou inclusive piores. Estava dando uma olhada no site da Fiocruz, dando uma pesquisada, e de fato esse momento não é privilégio da nossa época. Outros momentos já ocorreram com mortes, com situações bem graves ao longo da história humana. Então, esse texto diz alguma coisa pra gente? Sim, diz que estamos vivendo um período complicado, um período onde a humanidade
precisa retomar a sua reflexão a Deus diante dessa circunstância. Diz que nós devemos ter medo? Não. Em Mateus 24, o próprio Jesus vai dizer que essas coisas não devem nos trazer medo, mas devem sim nos levar a termos um temor maior ao Senhor. A gente não pode achar que essa situação que a gente está vivendo nunca aconteceu antes. E por mais que nós nunca passamos por algo assim, em termos gerais ou até similares, as coisas precisam ser levadas com seriedade. O que é que Deus quer diante dessa situação conosco? A primeira situação que a gente precisa ter em mente é que a humanidade ela tem caminhado à parte de Deus, tem caminhado longe de Deus. E situações desastrosas, situações problemáticas como essa que temos vivido, elas normalmente têm o poder de fazer as pessoas se lembrarem de Deus. Há algumas semanas atrás, o que a gente via no carnaval era um escárnio total com relação ao nosso Deus, com relação à imagem e à pessoa de Jesus Cristo. Mas agora parece que as coisas mudaram, que as pessoas têm se preocupado com Deus, se Deus ainda se lembra de nós, e a resposta é sim, Ele ainda está no controle de tudo. E aí o que a gente precisa se perguntar, e talvez essa tenha sido a pergunta que as pessoas têm feito, nós estamos às portas do fim do mundo? E eu queria responder com duas palavrinhas que eu adoro: sim e não. Sim, porque muito do que foi profetizado já se cumpriu. Estamos mais próximos da segunda vinda de Cristo do que estávamos ontem. E amanhã estaremos mais próximos do que estamos hoje. Isso quer dizer que a vinda de Cristo ela vai acontecer, ela vai chegar, mas não dá para dizer quando. Não dá para dizer se isso que tem acontecido vai concluir na segunda volta de Cristo, mas isso faz parte certamente daquilo que Deus planejou e sabia que aconteceria no mundo. A minha resposta também é não. Não, porque não foi deixado para o nosso conhecimento quando Jesus retornaria e quando se iniciaria o final dos tempos. Então não dá para dizer que esse momento que estamos vivendo, ele vai ser responsável pela segunda volta de Cristo, mas pode ser também. O que você precisa entender é que não importa a circunstância, não importa se o mundo está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, o que Jesus quer não é uma preocupação com a segunda volta dele. O que ele quer é uma preocupação com o seu comportamento diário, com a sua vida, com a sua entrega, com o seu relacionamento diário com ele, todos os dias, não somente em tempos de Covid-19. Mas diante disso, não se assuste. Lembre-se que é preciso, que o tempo é de se voltar a Deus. E aí talvez de uma forma mais concreta, não tão subjetiva, você esteja se perguntando qual deve ser a sua postura, o que é que você deve fazer nesses tempos tão nebulosos. E eu respondo com algumas palavras. A primeira é fé. Fé em Deus, mesmo diante dessa situação. Nós precisamos lembrar que não importa o caos que o mundo esteja passando, Deus está sempre no controle e nós precisamos ter uma fé fiel e cega nele de que ele está no controle de toda a situação. Obediência. Obediência às autoridades que foram constituídas por Deus para nos conduzir a passarmos por esse momento. Nos tempos bíblicos, nos tempos dos reis e profetas, nós estamos estudando isso domingo de manhã. Você que não tem participado, talvez não vai entender tanto. Até te convido a voltar a estar conosco nos próximos domingos, quando retornarmos às nossas programações. Nós vimos que os reis que conduziram tanto o Reino Norte quanto o Reino do Sul tiveram comportamentos que conduziram o povo a pecar. Foram a minoria dos reis e somente os reis da parte de Judá, todos os reis do Reino do Norte pecaram. Eles conduziram o povo ao pecado, conduziram o povo a errar. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós estamos debaixo de autoridades. Tendo você votado ou não no prefeito, no governador, no presidente ou qualquer outro político,
tendo você votado ou não, ele é o seu líder e é a partir daquilo que ele nos conduz é que devemos obedecer. Então a obediência é uma boa atitude para esse momento. Prevenção, vamos nos prevenir. Higiene, lavar as mãos, álcool, tudo isso que temos sido constantemente instruídos a fazermos. Vamos ter a prevenção, vamos ficar em casa, vamos atender a tudo o que nos tem sido instruídos e vamos nos prevenir nesse sentido. E o mais importante, reconciliação. Hoje é dia de se reconciliar com o Senhor. Hoje é dia de se voltar a Deus, voltar ao seu Criador, voltar àquele quem te ama, aquele quem te criou e se reconciliar com Ele. Não permita que essa fase não te conduza a voltar a Deus. A gente não pode dizer que esses textos que nós falamos acima, eles falam exatamente sobre esse momento que estamos vivendo, mas eu posso afirmar que os princípios bíblicos citados nesse texto ou em vários outros, eles se aplicam a qualquer época e circunstância. Nos próximos vídeos, talvez nesses dias que vamos estar aí enclausurados, reclusos às nossas casas, eu quero trazer alguns outros exemplos, muito daquilo que nós já estudamos sobre o Antigo Testamento, exemplos vividos pelos judeus, onde eles passaram por situações tão adversas ou certamente muito piores do que o que nós estamos vivendo atualmente. E eu quero mostrar qual foi a solução que Deus trouxe ao seu povo para que pudessem suportar ou que pudessem passar por aquela situação, por aquela prova. Portanto, eu quero ressaltar, usando tanto o exemplo do momento, usando também o exemplo do Antigo Testamento, de tudo aquilo que se passou, sobretudo no período dos reis, após Salomão, o reino dividido. Vamos obedecer, respeitar as autoridades. Não vamos espalhar notícias que trazem incerteza e medo. Vamos respeitar esse período de quarentena. E o mais importante, busque a Deus enquanto se pode achar. Que Deus possa abençoar a você, a sua família, a nossa igreja, as nossas células, os nossos amigos, nossos familiares, todas aquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio. Que Deus também possa abençoar a nossa cidade, estado, país, todo mundo, todo o planeta. E que ao final de toda essa situação, o resultado possa ser pessoas que se voltem a Deus, que voltem à sua devoção, ao único que é merecedor. Se você tem alguma dúvida, se você está grilado aí com qualquer circunstância do que temos vivido, meus contatos, meu telefone, e-mail, redes sociais, todo mundo tem acesso. Se não tiver, busca aí, a gente vai disponibilizar, a gente pode te ajudar a esclarecer e ficar a par de tudo isso que está acontecendo. E o mais importante, faça contatos, não permita que pessoas que não tenham acesso à informação bíblica que você tem possam sofrer diante das incertezas que esse momento nos traz. Divulga esse vídeo, outros vídeos que surgirão do pastor Cícero, do pastor Márcio, e vamos juntos superar essa situação e no final de tudo dar glórias a Deus, porque Ele é o único merecedor. Deus te abençoe, te espero nos próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.